13h29. A partir de agora, na Rádio Santamariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. A existência de Deus. Existem pessoas que não creem na existência de Deus. Porém, quando um pássaro canta, Deus diz: eu estou aqui, mas o homem não ouve. Trovões e raios aparecem no céu e o homem não nota. Deus faz um milagre e uma vida nasce, mas o homem não repara. E ainda diz: se existes, deixe-me vê-lo. E estrelas brilhantes aparecem e o homem não percebe. Então clama dizendo: toque-me. E uma borboleta pousa no seu ombro, mas o homem a espanta. Deus está em todos os lugares, até nas coisas que nem imaginamos. Abra os olhos e veja. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário. É bênção, é só bênção. E se é bênção, só pode ser a Voz do Calvário. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma apresentação do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen, a técnica de som, mais uma vez nosso amigo Flávio, hoje sem a presença do Paulo Nunes, que foi levar a sua esposa ao médico com a consulta marcada, mas estamos aqui com muita alegria, chegando no seu lar, através da onda média, Rádio Santamariense, AM 630 kHz, também através do site radiosantamariense.com e www.avozdocalvario.com.br, também na live no Facebook Valmir Justen. O telefone aqui da rádio é o 3223 5050 e o celular 991538660 para você participar desta programação. Hoje, claro, estamos limitados devido às nossas dificuldades para anotar ou para ler, mas estamos aqui alegres e felizes. São 13 horas com 35 minutos. Amigo Flávio, vamos abrir a nossa parte musical. Aí vamos ver o que você escolheu para os nossos ouvintes. Pode largar 2 hinos. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi suas lágrimas, filho, e ouvi seu gemido. Nas madrugadas me busca, sem importar com sono. Filho, suas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto
as lutas que estás passando. Os ombros, a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. Certo, o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Meu filho, eu estava ao seu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo. Lembra-te quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre muitos que chamei, a você escolhi. Te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Semeando alegria, amor e paz. Esta é a voz do Calvário, a voz que satisfaz. Ele só
Calvário. Esta voz vai longe. Muito bem, a voz do Calvário, esta voz vai longe. Dia 6 de outubro estaremos completando 35 anos no ar. Se Deus quiser, né? Deus nos der vitória, força, saúde, os nossos ouvintes continuarem conosco. Eu creio que sim. Deus tem abençoado esta obra sem orgulho, sem pretensão, sem nada disso. É a maior obra de evangelização em Santa Maria. Chama-se A Voz do Calvário. Reunindo todas as igrejas, não atinge o número de pessoas que nós atingimos diariamente. E cada dia aqui um irmão trazendo a palavra de Deus. Segundas-feiras, o pastor Ibaré. Às terças-feiras, a irmã Eliane já está aqui conosco. Às quartas-feiras, o pastor Reinaldo. Às quintas-feiras, o pastor Moisés. E sexta e domingo, sempre convidados. O Paulo Nunes tem sido um agregador, tem trazido pessoas, tanto aqui como lá na Rádio A Voz do Calvário. E a gente tem ouvido cada testemunho do que Deus tem feito na vida das pessoas, cada transformação, cada cura, cada libertação, que a gente só tem que se render e glorificar a Deus, porque Ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E a Voz do Calvário está paga o mês de julho, graças aos nossos ouvintes, nossos amigos. Ontem paguei tudo, graças a Deus. Então, a gente está feliz, realizado. Em meio à crise, as pessoas demonstram a sua fé e o seu amor pela obra de Deus. Então, a gente é muito feliz. Lojão Total vende mais porque vende mais barato. Tudo em utensílios para o seu lar. 3 lojas para melhor servir. Uma na Avenida Rio Branco, no Paradão, outra na Rua do Acampamento e a outra na segunda quadra da Mozano, frente à Praça da Corsã. Lojão Total. Livraria Rei dos Reis, onde você compra materiais evangélicos, bíblias, CDs, materiais para Santa Ceia, óleo para unção, até 4 vezes no cartão. Livraria Evangélica, Avenida Rio Branco, esquina com a Silva Jardim, com a irmã Maria Clara e a Tati. Borracharia do nosso amigo Coruja, no Alto da Boa Vista, parte de trás da área verde. Atendimento excelente, caprichado com o nosso amigo Coruja e a sua equipe. Vista-se bem, vista-se com bom gosto para festas, formaturas, casamentos, para homens e mulheres, lá na Center Traje, na Rua General Neto, ali pertinho do Corinthians, tá bom? 13 horas com 44 minutos. A irmã Eliane Brum já está aqui conosco, tudo bem? Mas antes que o Danilo Brum nos ligou, antes que eu esqueça, um abraço ao Danilo Brum e também a irmã Noeli Viegas, lá da Vila Conceição, oferecendo um hino para a sua família. Um abraço, irmã Noeli. Tudo bem, irmã Eliane? Desculpa. Boa tarde, gente. E o pessoal que costuma ligar, hoje o Paulo não está aqui para anotar as... Eu já avisei no início para que não tem como, né, irmã? Então eu já estou reavisando. E reavisando. E os ouvintes entendem as nossas limitações, mas estamos alegres, felizes, né? As nossas limitações não têm impedido da gente servir a Deus, né? E Deus sabe quem está ouvindo. Deus sabe de tudo, e Ele se encarrega de abençoar, de agraciar as pessoas que... Tanto essas que estão te ajudando, que Deus os abençoe muito. Porque como tu falou, e tu fala sempre isso, há tanta gente que não tem condição de ir a um culto, não tem condição, às vezes, até de ler por problemas de visão. E nesses teus programas existe uma mensagem da palavra de Deus. Irmã Eliane, a senhora não queira saber de pessoas que a gente sabe, assim, que estão dentro de casa, não tem como sair, estão doentes, ficam te esperando o horário de você falar a palavra, os demais irmãos. E importante, tem pessoas que ouvem todos os programas, eles têm as suas preferências, né? O dia da irmã Eliane, o dia do fulano, o dia do Beltrano, isso faz parte da vida, né? Faz. Eu lembro quando a gente iniciou na igreja, nós congregávamos na Assembleia de Deus da Vila Oliveira, e tinha um irmão, Fernando Ribas, que era zelador aqui da igreja, era o presbítero da igreja. Então a gente amava ir no culto quando era o Fernando Ribas, porque ele parava, ele ungia a gente, e tinha uma coisa importante, às vezes tinha irmãos que ungia a gente, e parece que estava economizando óleo, entendeu? Mas o irmão Ribas molhava bem a testa da gente, aquilo para a gente era uma felicidade. Parece que a bênção era em dobro. Mas todo mundo tem. O que não pode acontecer, o que aconteceu na igreja lá de Corinto, que o pessoal tinha grupos dentro da igreja que quase não se cruzavam um com o outro e se rivalizavam. Mas ter preferência por algum tipo de pregador é normal. Eu gosto muito de assistir ministração no computador. Tem uns que eu amo, tem outros, agora eu já notei que os outros que eu fico assim eu acho eles meio artificiais no falar, mas aí eu digo, tu vai ouvir até que tu ache normal.
Aí eu ouço a criatura, E uma pega a ministração, palavra, né? 2 ministrações. E aí eu me acostumo com aquela pessoa. Mas isso de analisar a palavra, eu cuido muito. Porque eu não gosto de algum tipo de mensagem aí que está tudo bem, maravilhoso. Não é assim. Não é assim, não. Né? Então, esse tipo de mensagem não Claro, tem um outro lado. O Evangelho está tudo bom, maravilhoso, uma felicidade, uma bênção, num certo sentido. Mas não naquele sentido que eles falam né? Que se tornou uma maravilha, né? Que a gente passa lutas, aflições, mas com alegria, com paz, né? Está no sentido, Valmir, que nós que aceitamos Jesus, que estamos procurando obedecê-lo, seguir os seus ensinamentos, nós sabemos que teremos uma eternidade maravilhosa. Esperando a nossa pátria, estamos de cruzada, né? Então, isso, sabe, é o suficiente para a gente ter um sorriso no rosto, mesmo que os nossos olhos estejam chorando, mesmo que a gente esteja passando pelo tal vale de lágrimas. O bom pastor está junto contigo. Sim, né? Então ele está comigo, aquela situação eu devo atravessar, não sei porquê, um dia talvez a gente saiba, ou aquilo é uma aprovação, ou é uma disciplina, não sei, porque a gente não sabe. Deus corrige aquele que ele ama. Sim. E não despreze. Como é que é o texto completo? Agora não lembro. O bastardo ele ignora. Não despreze a correção, o castigo do Todo-Poderoso quando tem que corrigir, né? Graças a Deus por isso. Eu já falei 500 vezes nos outros programas. Mas sempre tem ouvintes novos. Quando eu estudei a carta aos Romanos, lá no 1º capítulo, e que eu entendi que Deus, diz ali, Deus nos entregou as suas próprias concupiscências, quer dizer, neguinho quis andar errado, quis seguir no pecado, quis continuar, então Deus soltou o freio de mão. A esse elemento, Deus não corrige mais. Porque ele já decidiu que ele quer ir por outro caminho, ele não quer saber do Senhor mesmo. Então, tomou sua direção própria, né? Exatamente. E aí a Bíblia diz que Deus os entrega a seus próprios pecados, a suas próprias, sei lá, coisas que ele quer fazer errado na vida. E aí, quando eu li aquilo, quase toda a minha oração começa: Senhor, não me deixe entregue, pode puxar o freio, não solta o freio de mão comigo. Por quê? Porque eu entendi que Deus corrige, e isso Hebreus fala, né? Deus corrige aquele que ama, né? Ele não corrige o bastardo. Não, você está nos corrigindo porque nos ama. Então, vamos agradecer pela correção de Deus, vamos agradecer pela presença dele na nossa vida. E a irmã Eliane, voltando à questão de preferência de pregador, lembra uma coisa até engraçada, quando a gente iniciou no Evangelho, a minha mãe convidou uma senhora lá na Vila Caramelo para vir nos cultos na Vila Oliveira, que naquele tempo não existia nada para lá de Evangelho. E essa senhora tinha uma filha que dava uns ataques nela lá na igreja, se endemoniando, não sei o que lá. E eu não Ribas orava e ungia e abençoava, ungia a mulher e orava e a filha ficava liberta. E tinha um outro, quando ia orar, a mulher levantava lá atrás no culto para vir à frente e dizia: vamos encerrar o culto. Esse pedia, tinha medo. Então a minha mãe dizia assim: vamos no culto hoje, vizinha? Depende. Depende de quê? Se é o Ribas, eu vou. Se é aquele outro, eu não vou. Então as preferências, né? Porque o Ribas dava atenção, né? E isso sempre vai ter. Agora, eu vivo comentando com a pastora que eu não invejo nem um pouco pastora, coisa nenhuma desse tipo, porque, meu Deus do céu, é muita responsabilidade. E tem muita ovelha aí que, se eu fosse o pastor ou a pastora, eu ia sentar-lhe a mão mesmo. Ser pastor tem que ter o chamado, senão não aguenta. Alguém me agora aproveitando, se alguém sempre diz: Valmir, por que tu não é pastor? Eu digo: mas eu não tenho paciência para isso, nunca quis. Porque a pessoa me pede oração hoje, tá, tudo bem, eu oro. Amanhã de novo, terceira vez, já para de encher o saco, já orei. Quer dizer, o pastor não pode ser assim. O pastor tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho com a ovelha, né? Sim, tem que ter amor, tem que ter paciência, mas também tem que chegar uma hora que ele também tem que puxar as orelhas. Sim, claro. E do jeito que nós andamos hoje em dia, cada vez que um pastor puxar uma orelha de uma ovelha, a ovelha vai embora. Acho que o pastor deve passar suas noites em claros, às vezes, né? Deve passar, né? Por isso que uma vez eu ouvi isso, um púlpito forte é quando o povo que está lá naquela congregação está dobrando os joelhos e orando por aquele pastor que está no púlpito.
aí esse púlpito é forte, ou seja, realmente se sustenta, etc. e tal, se mantém. Nós esquecemos muitas vezes de orar pelos nossos pastores. E a Bíblia manda, né? É, muito. A gente pede oração para eles. Estamos com algum tipo de problema, ligamos independente da hora do dia e nunca, raramente, poucas vezes, somos capazes de procurar um pastor, uma pastora e dizer: vocês estão precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por vocês? E orar por eles. Orar. E não esquecendo que o pastor não deixa de ser um ser humano Sim. E tem família também, esposa e filhos que têm os mesmos problemas que a gente tem. Exatamente. Às vezes até pior. E também eles precisam sustentar essa família. Então, mas aí vem aquela história, né, Valmir? Tem pessoas que por terem sido enganadas financeiramente, por terem pertencido a congregações que tinha desvio de dinheiro e coisas assim, as pessoas ficam desconfiadas, fecham a mão, elas têm medo de ajudar, de fazer doações, que aquilo vai ser mal usado. Eu penso, no nosso caso lá da nossa congregação, eu sei que não tem desvio, porque eu sou a tesoureira, então eu sei que não tem. Lá eu ponho a mão no fogo. Mas eu penso sempre assim, a mim cabe ajudar. Se a pessoa está fazendo coisa errada, paciência. Ela vai ter que prestar contas a Deus. A minha parte, eu estou fazendo. E isso é que eu acho que nós temos que ter no coração. Claro que a gente tem que ter cuidado. A minha né? também tem um conselho fiscal, que analisa tudo, examina, e nos cultos administrativos é prestado conta. Né? Prestado conta de tudo. Paulo fala muito sobre isso, e as informações que eu tenho que o pastor Florini é muito rigoroso nessa parte. Rigoroso mesmo. Ele leu bem a carta de Paulo aos Coríntios. Isso. Porque Paulo é muito, muito rigoroso quando ele pede aquela coleta lá no capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, ele diz que uns quantos estão indo junto, que está indo fulano, está indo Beltrano, ou seja, ele faz questão que a coisa seja bem clara, bem explicada, para que não fique más interpretações ou coisa parecida. Só que, infelizmente, somos brasileiros e isso aqui no Brasil, essa história de se aproveitar, aquele jeitinho, infelizmente, existe muito forte. O encarregado da congregação lá do Alta Boa Vista, onde congrega o irmão Alexandre, ele é muito rígido também nessa parte, inclusive na parte material da igreja. Ele diz: você não tem direito de levar, tem a cozinha, lá não levar uma tampa daqui, porque isso aqui não é meu, não é do pastor Florini e é da igreja. Então ninguém pode levar, tirar nada daqui. Esses tempos andava circulando por aí prevalece, né? WhatsApps de pessoas que criticam, ficam sabendo desses grandes roubos no Brasil, e aí abrem a boca e falam. Só que lá no departamento onde ele trabalha, ele faz cópias pessoais, ele sai de lá muitas vezes com folhas de papel, com clips, com caneta e tantas outras coisas assim. Quantas vezes a gente sabia de história, porque as coisas no hospital, menos no hospital universitário, o Caridade também, se não me engano, talheres e os instrumentos têm uma característica ali que dá para saber de onde é que é. Quantas vezes em casas de enfermeiras, técnicas de enfermagem ou coisa parecida, técnicos ou técnicos, não importa o sexo, material. Assim, se a gente chega e olha e vê, e quando a gente sabe que o material e a pessoa trabalha nesse lugar, ou num hospital ou no outro, quanta coisa. É verdade. Então, só não é fácil. Né? Não. Antes da gente falar em provérbios, eu recebi hoje um WhatsApp e é referente ao filho pródigo, gente. Não tem nada a ver com os provérbios que a gente está estudando. Mas eu achei muito legal e eu pensei, eu vou ler aquele texto lá no programa. Fica à vontade. Eu nunca sei o nome desse homem. Ai, gente, com celular eu não sou muito mansa. É pastor Ed René Kivitz. Eu não sei nem que congregação ele é. Eu já ouvi ele falando, ele fala muito legal. E aí ele começa lá em Lucas 15:11, que é a do filho pródigo, né? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito.
Ele só menciona esse texto. Aí olha o comentário que esse pastor faz, gente. O pedido do filho mais novo, na parábola do filho pródigo, representa uma grande ofensa contra o pai. Ele pediu a herança, gente. De acordo com a cultura oriental, o que esse menino está dizendo é mais ou menos isso. Pai, se dependesse de mim, o senhor já estaria morto. O que eu quero mesmo é a minha herança. Não quero saber do senhor, não me preocupo com o senhor, eu me preocupo apenas comigo mesmo. O que eu quero é poder viver como se o senhor não existisse. Na verdade, eu gostaria que o senhor já não existisse. Gostaria que o senhor estivesse morto, assim eu teria acesso à minha herança e eu poderia gastar minha parte da herança como bem entendesse. Não quero mais me submeter às suas regras, eu quero minha vida, ser dono do meu nariz. Quero a grana, e se o senhor puder fazer o favor de preencher o cheque ou depositar em minha conta, eu ficaria muito satisfeito e agradecido. Claro que não tinha cheque na época, né, gente? Mas o que ele está dizendo aqui? Naquela época, a herança só era recebida pelos herdeiros após a morte do dono da E naquela cultura, pedir a herança era uma ofensa. Exatamente isso que esse menino fez. Eu quero que tu morra, né? Tu pode morrer, porque o que me interessa é o dinheiro, eu não tenho o menor interesse. Essa parábola que Jesus conta faz a gente pensar na imensidão que foi o perdão daquele pai, e a gente sabe que Jesus ali está se referindo ao nosso Pai, a Deus, nos recebendo de volta, nos perdoando quando nós reconhecemos os nossos erros. Olhem, tentem entender que esse pai ouviu, não literalmente, mas a mensagem que o filho deu para ele quando pediu a herança foi exatamente o que esse pastor escreveu aqui. Não quero saber do senhor, não me preocupo com o senhor, eu quero viver a minha vida, eu quero desfrutar do que eu posso enquanto eu sou novo. Vá lá que o senhor demore muito para morrer e por aí perca, né, lavoura, né? De repente vem uma seca ou uma enchente e não tenha mais dinheiro. Não, eu quero usufruir agora e eu estou pouco ligando para o senhor. De certa forma, foi isso que aquele garoto disse. Aí o comentário do pastor aqui. O filho mais novo é uma expressão do anseio humano de viver em autonomia em relação a Deus, de ser o seu próprio Deus. Eu é que sei, eu decido, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho cabeça para isso, eu sou autossuficiente, eu não preciso que Deus me ajude, eu sei fazer isso. Sempre foi assim, né? Não, e eu sou muito bom nisso, não preciso da ajuda de Deus nisso, eu sou perito nisso, eu sou acostumada a fazer isso aí, eu faço com uma mão atrás, com o olho fechado. Nós, muitas vezes, nos achamos tão bons, no sentido de tão eficientes em algo que estamos fazendo, que achamos que a gente não precisa de Deus. Eu sei pilotar esse avião muito bem, eu piloto esse avião há 40 anos. Isso quer dizer que a gente não fala, as nossas atitudes que dizem, né? Sim. E às vezes tem gente que até fala. Né? Às vezes você chega para uma pessoa que vai, por exemplo, viajar. Aí você diz que o Senhor te abençoe, que tu vai em segurança. Eu vou em segurança, eu dirijo muito bem. Eu sei dirigir numa estrada, eu sei o que eu faço. A gente deseja para alguém que vá bem numa prova. Eu vou ir bem, eu estudei. Eu vi de uma pessoa que comprou um carro uma vez e eu falei, Deus está te abençoando. Comprou um carro. Não foi Deus que me deu, fui eu que comprei o carro. É isso aí, exatamente isso. A nossa autossuficiência, nós não dependemos de Deus, nós podemos fazer as coisas sozinhos. Aí ele continua aqui dizendo, é isso que a teologia vai chamar de pecado original. O que chamamos de pecado original não foi o ato de comer o fruto, quando a Eva lá comeu o fruto lá no início. Não foi apenas um ato moral de desobediência a uma ordem de Deus. Qual foi então o pecado original? O pecado original, o primeiro pecado, o pecado próprio de cada ser humano é dizer para Deus,
Seria bom que o Senhor não existisse. Assim eu poderia viver de acordo com a minha própria consciência, sem o padrão de certo e errado, de bem e mal. Dostoiévski, que é o escritor russo famoso, ele traduziu de uma forma célebre, ficou famosa essa frase dele, o espírito do pecado original. Ele diz assim, ó, Dostoiévski diz, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Gente, Ele é o nosso freio. Continuando o que o pastor aqui fala. É isso que queremos. Gostaríamos de um mundo em que tudo nos é permitido. Um mundo sem autoridade reguladora de critério moral, de bem e mal, fora da consciência humana. Isso é o pecado primeiro de todos os pecados, esta pretensão humana de autonomia em relação a Deus. Pai, dá-me minha parte na herança, não estou preocupado contigo, estou preocupado comigo. O que eu quero, e aqui, gente, eu creio que, infelizmente, não com esse rigor que está escrito nesse texto, não com esses termos, os termos que esse pastor colocou aqui, mas o que ele diz aqui, eu acho que, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. O que eu quero é o teu paraíso. Eu não quero a tua presença. Os discípulos de Jesus sabem que não existe um paraíso em que Deus não esteja presente. O pecado original não é moral, é egoísta. Index, o homem tem a pretensão de viver sem a necessidade de Deus, como se fôssemos autoexistentes. Fora de Deus não há nada. Além de Deus não há nada. Antes de Deus não há nada. A pretensão humana de se sustentar sem Deus é uma grande estupidez. Como diz a Bíblia, nele vivemos, nos movemos e existimos. Gente, o que a gente diz, agora sou eu falando, o que a gente diz aqui, quando esse camarada diz aqui, o que eu quero é o teu paraíso, eu não quero a tua presença, é exatamente isso que nós fizemos quando pedimos bênçãos, 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 favores de Deus e não nos preocupamos em obedecê-lo. Eu quero teu paraíso, mas não quero que fique controlando a minha vida. Exatamente, não quero nem tu lá por perto, porque vai estar me controlando. Eu quero sozinho. É que nem criança que quer ir para uma festa, adolescente que quer ir para uma festa, mas o pai e a mãe não podem nem chegar perto. Porque ele quer fazer exatamente o que ele quer fazer lá dentro. E como nós fizemos com Deus, a mesma coisa que esses adolescentes fazem com os pais. Querem que o pai leve, querem que o pai dê dinheiro para poder consumir o que quiser lá dentro. Antes disso, querem a roupa para ir para esse lugar. Ou seja, querem. E querem que o pai deixe na porta, nem entre, nem fique lá perto, nem coisa nenhuma. Ou seja, só eu. Nós fizemos a mesma coisa com Deus. Nós queremos todas as bênçãos que Deus pode nos dar. E aí vamos a todo tipo de culto, ou escutamos todo tipo de ministração, ou lemos, procuramos na Bíblia tudo que se refere à bênção, a tal caixinha das promessas, só palavras boas, só bênçãos, só coisas boas, e ali quando fala que devemos orar, que devemos obedecer a Deus, que devemos servir, que devemos amar nosso próximo, que devemos ser humildes, isso aí nós pulamos fora. Essa parte não me interessa. O evangelho que diz, no mundo tereis aflições. O evangelho que diz, não ficais tristes. Alegrai-vos, mais forte ainda, alegrai-vos quando passardes por provações. Este evangelho eu não quero. Eu quero o evangelho de coisas boas. Eu quero saber que eu vou ter direito, já que eu sou filha de Deus, eu vou ter direito a uma casa muito boa, eu vou ter direito a um carro, eu tenho direito ao melhor. Eu sou filha do Altíssimo, eu tenho direito ao melhor. As obediências que devemos ao Altíssimo, isso nós queremos pular fora.
somos centrados em nós mesmos, pensamos apenas em nós mesmos. E aí, Satanás, que já sabe disso, age bem nessa área e deita e rola. E cada vez nós vemos mais pessoas se afastando, não de congregação, tem congregações aí que estão cheias, mas aí eu pergunto a você, Deus recebe a adoração daqueles membros que estão lá nessa congregação? Chega ao trono dele, como fala em Apocalipse, como um incenso suave? Ele diz claramente na Bíblia, em relação a quando aquele povo fazia sacrifícios para agradá-lo, ele dizia que ele não tem prazer em sacrifício, que a melhor oferta, o melhor jeito de agradá-lo é um coração contrito, é um coração sincero, é um coração que o ama e o respeita e obedece. Então não adianta fazer sacrifícios, ou seja, não adianta você ir para culto toda semana, chegar lá e cantar e levantar as mãos e não sei mais o que, se o seu coração não está ligado com Deus, nada disso adianta. Às vezes fazem comentários, é um fato que não existe, que ninguém lê o pensamento das pessoas, mas quando querem fazer comentários sobre isso, os comentaristas falam que Deus chega no templo e aí está lá o pessoal adorando e ele vai lendo o pensamento de cada um. Um está pensando que está demorando aquela adoração, aquele louvor, o outro está pensando que deixou não sei o que em casa para fazer, o outro está pensando como é que foi a semana, o outro está pensando que dali a pouco vai sair daí, vai para algum lugar, vai para isso, vai para aquilo. Quer dizer, estão lá, a boca abre, fecha, como se eles estão cantando, mas o coração deles está muito longe dali. E se nós não tivermos cuidado, Satanás cria situações para que nós prestemos atenção em outra coisa e na hora que estamos adorando, de repente terminamos com aquela adoração e nosso pensamento voa para outra situação, ou alguém que passou, ou alguém isso, ou alguma coisa assim. Paulo fala muito bem, nós temos que trazer o nosso pensamento cativo. O que quer dizer pensamento cativo? É que eu não posso deixar a minha mente voando por ali enquanto que eu estou prestando atenção na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo uma ministração sobre a palavra de Deus ou adorando ao Senhor, cantando, orando, pensando nele. Nessa hora, nós temos que aprender a dominar, porque a nossa mente, gente, se puder, ela se escapa. E pessoas que têm a maior facilidade em ficar 2 horas sentado num cinema, acompanhando um filme, e na saída quando termina o filme, lembram de detalhes, não se distraíram por um segundo sequer, caiu gente do lado, alguém derramou não sei o que, aconteceu qualquer coisa, a pessoa não vê nada, ela está ligada, vidrada, concentrada naquele filme, exatamente, e ela é capaz de contar detalhes que às vezes os outros nem perceberam. Não viu naquela cena lá que aconteceu isso, aquilo, que tá lá atrás, estava aparecendo não sei quem, chegando não sei quem, esse não sei, e por aí vai. Quando estamos, pessoas que têm essa capacidade de concentração, quando elas estão num culto, estão ouvindo a palavra de Deus, ou estão ouvindo e adorando, a mente delas voa para tudo que é lado, e elas não conseguem trazer cativo. Isso que é? Isso é, no fundo, uma demonstração do pouco interesse que nós temos pelas coisas de Deus. E é exatamente o que esse menino aqui nessa parábola do filho pródigo, segundo os comentários desse pastor, é exatamente o que ele faz. Ele não está interessado no pai dele. Ele quer o dinheiro, ele quer as coisas boas, ele quer o paraíso. Porque se ele tivesse que ficar lá com o pai dele, provavelmente o pai dele daria algum dinheiro para ele, mas ele teria que prestar conta. Talvez ele tivesse que ajudar
porque a gente sabe que o outro filho está chegando no fim do dia, significa que o outro filho deve ter ido trabalhar. E esse rapaz, ele não quer nada com nada, ele só quer o dinheiro para sair e viver. Como muitos de nós fizemos. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas levar a sua palavra, consolar aflitos, dar uma palavra de ânimo para uma pessoa doente, servir alguém que está precisando ser servido, isso nós não queremos, não nos interessa. Eu quero só o bem bom. Dói, né? Sim, muito. Verdade. Dói saber que nós somos exatamente isso. Eu não sei como é que Deus tem paciência. O ser paciência. humano não é só Deus tem paciência com o ser humano, né? Flávio, levanta um pouquinho fundo aqui para a caixa, aqui, por favor. Irmã, vamos entrar em Provérbios? Vamos entrar em Provérbios. Gente, nós estamos estudando o capítulo 14 e nós paramos ali no 22. Sim. Acaso não erram os que maquinam o mal? O amor e fidelidade haverá para os que planejam bem. 23. Em todo o trabalho eu aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Todo mundo sabe o que significa isso. Uma pessoa que realmente trabalha, não fica enrolando, não fica matando o tempo, não fica no meio do trabalho parando 44 mil vezes para olhar celular. Essa pessoa, o trabalho dela rende e ela, consequentemente, recebe e tem uma boa situação. Agora, nós temos aqueles que, eu faço muito bem. Não, eu coloco um tijolo, eu coloco um azulejo, eu assento um piso com perfeição. Quando a gente vai ver, fazem um serviço de porco e mal feito. Meras palavras. E esses que a Bíblia diz, né? Não se autoelogie, não se louve, deixe que os outros, que Deus o louve. Então, exatamente o que diz aqui. Aos sábios a riqueza é coroa e stultícia dos insensatos não passa de stultícia. Nós já comentamos isso aqui quando falamos sobre a sabedoria. Testemunha verdadeira, livre a almas, falamos também quando ali atrás a gente fala no versículo 5 que a testemunha verdadeira não mente. Não é para você chegar contando a sua versão dos fatos, ou o que você acha dos fatos, o que você acha que aconteceu. Testemunha é aquela que conta o fato como realmente houve. Aconteceu isso, isso, isso. Por que muitas vezes nós ficamos sem saber quem está dizendo a verdade numa situação? Porque cada um conta de um jeito. A verdade é uma só. O que aconteceu só aconteceu de uma forma. Não pode ter acontecido da maneira que um conta, da maneira que outro conta, se as maneiras se não for a mesma coisa. Mas existe tanto essa mania de contar do seu jeito, dar a sua opinião. E aí, muitas vezes, gente, muita coisa ruim acontece. Acontece hoje, acontecia lá na época, sim. Acontece hoje nas congregações, sim. Porque o irmãozinho vai lá para o pastor falar do que o outro irmãozinho disse e eu acho que se ele disse isso, é porque aquilo, porque aquilo outro. Quer dizer, é um mundaréu de veneno jogado fora, o nome de alguém jogado na lama, ou uma situação totalmente mal contada, porque a pessoa resolveu falar o que tinha vontade e dar sua opinião. Não tem que dar sua opinião. Se você vai testemunhar alguma coisa, conte o que você viu e ouviu, e se você não lembra de alguma coisa, diz: eu não lembro, eu não posso falar. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. A palavra fala muitas vezes uma frase básica: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. No temor do Senhor, o homem tem forte amparo, e isso é um refúgio para os seus filhos. Ou seja, quando você é alguém que busca o Senhor, que serve a Deus com sinceridade de coração, seus filhos, estão vendo um exemplo e vão seguir o caminho. Outros, eles são abençoados também. Quando Paulo está lá falando sobre num casamento, um se converteu ao cristianismo, outro não. Isso lá na época da primeira igreja, lá em Corinto ainda, gente. E ele diz que se o não crente concorda em viver com o que é crente, esse que é crente não se separe. Aceite se o outro não está atrapalhando a vida dele, impedindo que ele manifeste a sua fé e tudo mais.
porque não se separe, porque o crente santifica o seu lar. Não quer dizer que ele vai salvar o marido, ou a esposa, os filhos, não. Mas é alguém que está trazendo a bênção, a presença de Deus naquele lar. E isso é o que ele diz aqui. Quando o homem que tem ao Senhor, teme ao Senhor, que busca o Senhor, ele é um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Até agora nós já falamos 300 vezes no temor do Senhor. Na multidão do povo está a glória do rei, na falta de povo, a ruína do príncipe. Aqui na multidão do povo, o que o Salomão está querendo dizer é o seguinte: quando um rei, um governante, uma autoridade, que tem um povo sob seu comando, ele age com sabedoria, ele age procurando o bem do seu povo, o crescimento daquela nação, daquela cidade, daquele lugar. Quando, em vez de olhar para o seu rico umbigo, encher seu bolso e o bolso dos comparsas que estão junto, ele buscar o bem do povo, o bem-estar do povo, que haja trabalho, que haja alimento, que haja saúde, segurança, educação. Quando o governante faz isso, ele pode se considerar como aquele que tem glória. A glória dele está justamente nisso, no ele ser um bom administrador, no ele buscar o que é melhor para o povo que ele está governando, não para si mesmo. Agora, felizmente nós não temos muitos bons exemplos. Essa semana em Provérbios e falou mais ou menos, eu sou ruim para guardar, mas mais ou menos assim, mais a questão de pastor, cuida das tuas ovelhas e elas produzirão o leite, as cabras produzirão leite. Então, quer dizer, o momento... Mesmo sentido. No caso do evangélico, né, o líder que tem amor, que cuida as suas ovelhas e gasta a sua vida com as ovelhas, essas ovelhas mesmo lhe dão o retorno, né? Sim, lhe dão o retorno em oração. Em oração lhe tudo, dão né? o retorno em atenção, em carinho, em consideração. Existe uma parceria. Sim, financeira, claro. É porque o rebanho abençoado abençoa o seu pastor, né? O seu as líder. coisas se fecham, né, Valmir? É a mesma coisa. Se você tem, por exemplo, um governante que faz um governo para o povo, dizem que é a democracia do povo, para o povo, pelo povo, a gente não vê muito isso. Mas se você vê um governante que realmente nota-se o interesse dele em fazer, ele não pode fazer muita coisa, porque ele é humano, tem muita coisa que impede, muitas vezes tem grupos, infelizmente, isso a gente vê na Bíblia. Alguém querendo construir, um outro grupo querendo destruir. Infelizmente, isso existe. Mas se, dentro das suas possibilidades, essa pessoa que está no poder, ela tem uma transparência no agir, uma transparência nas atitudes, uma transparência nos seus decretos ou no que ele faz, automaticamente o povo, ao menos a grande maioria, não os radicais que estão sempre contra qualquer coisa, mas o povo reconhece, o povo entende. E o que acontece nesse caso? Se ele quiser continuar no poder, ele vai ser mantido no poder, ele vai ser reeleito, porque foi alguém que fez um trabalho bom para a comunidade. Isso que é o que esse provérbio quer dizer com isso, que na multidão do povo está a glória de Deus. Não quer dizer que um camarada que governe 500 milhões de pessoas seja melhor, não. Quando fala que a multidão do povo, quer dizer, naquele povo que está feliz, que está tendo o que comer, está tendo segurança e os requisitos básicos para que a gente possa ter uma vida legal. Agora, em cima disso aí, eu vi, um camarada me contou na televisão que numa cidade do estado de São Paulo, teve um prefeito que excelente. Daí um dia, era época de campanha, e ele encontrou um cidadão de lá com a camiseta de outro candidato. Mas como tu não tá... Como é que foi o prefeito falando lá? Foi o melhor prefeito da história da nossa cidade, não tem igual. Tá, mas e como tu tá apoiando outros? Não, ele fez pro povo, para mim ele não fez nada. Deus me livre. Ele queria para ele. Mas o Valmir é exatamente isso que atrapalha nós sermos um país melhor.
Ele ajuda, ele foi, olha o que esse cara disse. O cara foi ótimo, fez coisas maravilhosas. Mas pessoalmente para mim não, por quê? Porque eu queria o cargo de secretária da saúde e não ganhei. Eu queria o secretário de não sei o quê, à não frente ganhei. da minha casa, tinha que ser. Quer dizer, o coletivo, o bem-estar das pessoas, só que quem pensa assim é um ser humano tão mesquinho, tão pequeno, que ele não vê que um dia isso vai voltar contra ele. Por exemplo, quem diz, não, deixa o povo miserável, deixa os drogados, deixa essas coisas que aconteçam lá nas favelas, lá não sei aonde, enquanto que não vier para cá, para o nosso lado, tudo bem. Só que um dia ele está andando na rua e um daqueles sai de lá do reduto e vem, e para pegar o carro dele, mata seu filho, sua mulher, ou a ele. Se matar ele não vai sentir mais nada, acabou. Mas provoca um estrago muito grande na vida dele. Isso da gente dizer que não me atinge, tudo nos atinge. A minha casa é bem segura, não tem problema nenhum, pode vir chuva, que eu estou bem sequinha, e se alagar as ruas não tem importância. Só que eu posso estar na rua, na hora que deu uma desses alagamentos, e meu carro acontecer como uma daquela médica há muitos anos em Porto Alegre, que simplesmente ninguém entende como, mas ela estava passando uma daquelas ruas que alaga e tinha, acho que era tipo uma pontezinha, alguma coisa, morreu ela e as 2 crianças. Horrível. E, gente, não era gente que vivia em área de risco. Vivia muito bem num excelente apartamento, num andar muito alto, barará, barará. E aí? Isso, e tem uma história, né, que eu não sei exatamente como é que é, mas, gente, mas é mais ou menos assim. Levaram os negros, mas eu não sou negra, eu não me importei. Aí vieram e levaram os pobres, mas eu não sou pobre e eu não me importei. Aí vieram e levaram os do interior, digamos. Eu não sou do interior, eu não me importei. E aí resolveram pegar os da cidade e não tinha mais ninguém que se importasse por mim. A história é muito mais longa que essa e é bem mais pesada. Mas o resumo é mais ou menos esse, gente. E aí nós voltamos ao texto que aquele pastor colocou, que o pastor colocou hoje desse outro pastor. Nós só olhamos para nós. Se o prefeito está fazendo maravilhas na cidade, se o prefeito está arrumando as vilas que estavam sem saneamento básico, está arrumando as ruas que os ônibus não estão conseguindo nem passar nessas ruas tal estado. Mas não consertou o buraco que tem na avenida que eu moro, para mim já não serve. Então, vira e mexe, a gente nota o quê? Egoísmo. Olhamos só para o que nos interessa. E isso eu não estou falando daquele falcatrua que não está apoiando porque não foi levado a um cargo de confiança ou não puseram ele CC de alguma coisa para ele ganhar um dinheiro. Não, nós normalmente somos assim. Alguém arborizou a cidade inteira, mas não arborizou a minha rua, esse alguém já não me serve. Eu não sou capaz de ver o que ele fez de bem para os outros. Não fez bem para mim, não me ajudou, não me isso, não me aquilo, a mim não interessa. É muita mesquinhez. Muito. Nós somos, infelizmente, muito mesquinhos. É verdade. O 29, eu vou acabar no 30, só para guardar o número 30 redondo, que está acabando o tempo. O longânimo é grande em entendimento, de ânimo precipitado, exalta a loucura. Todo mundo sabe disso. Ninguém que anda por aí, pavio curto, aliás, nem tem pavio mais, já está acendendo a pólvora o tempo todo, só se dá mal. A gente vê, às vezes, coisas horríveis no trânsito por causa disso. Dentro das casas, por uma coisinha banal, de repente um homem é morto, uma mulher é morta, uma criança é espancada. Por quê? Porque a pessoa não controla o seu ânimo, ela tem ânimo precipitado. Um dos frutos do espírito é a longanimidade. Calma para se irar, paciência para se irar, tenha um ânimo longo, não seja pavio curto. E o 30 toca num assunto bem chatinho que se chama inveja. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ânimo sereno é aquela pessoa que vive em paz, que se ela não tem o carro do ano,
ela não fica odiando o que tem. Se ela não tem o filé na mesa, ela não fica odiando que tem o filé, aquele que está comendo o filé e desejando que ele morra tísico e seco. Gente, nós falamos ontem lá no programa do Getúlio sobre a prosperidade. O próspero é aquele que vive feliz com aquilo que ele tem. Se é muito, se é pouco, mas ele não fica secando os outros. E como nós vemos inveja hoje em dia. Só que a inveja é a podridão dos ossos. De quais? Do invejoso. Não é de quem ele inveja, porque quem ele inveja está lá vivendo a sua vida. E a pessoa que sente a inveja está apodrecendo os seus ossos. E a medicina já provou que tem muita doença que vem dos sentimentos errados que nós temos dentro de nós. Raiva, falta de perdão, cobiça, inveja. Esses sentimentos negativos acabam trazendo doença física para o corpo. Então faz 500 mil exames, não tem problema nenhum de saúde, mas é alguém que está aí semi-morrendo. Mas por quê? Porque os seus sentimentos são feios, são ruins, tem uma alma fria, tem um coração gelado, não tem aquele coração de amor ao próximo, de servir o próximo, de querer ver o bem do próximo. A inveja é a podridão dos ossos. Deve ser bem nojento, né? Um osso podre. É verdade. Pois é. Quando você for querer invejar alguém, pense num osso bem podre, fedendo para cachorro. Não vou invejar porque não vou apodrecer meus ossos. Não, exatamente. É uma boa ideia. É. Uma boa ideia. Vamos orar pelos nossos... Irmão Valenciano Coelho, um abração, irmão Valenciano. Deus te abençoe. Meu amigo Coruja também nos ligou para cá. Irmã Romildo, irmão Mário lá no Passo do Mudo, ouvindo o programa. E lá também o seu Bila, sua esposa, que Deus abençoe. O Coruja trabalhou ontem de noite tocando pneu, né? O Coruja tá... o irmão que veio lá no programa, lá na Rádio A Voz do Calvário, ele mora lá em Santo Antão. E furou o pneu e o step. Daí foi lá no Coruja ontem à noite, o Coruja atendeu. Graças a Deus. Obrigada, Coruja, pelo serviço. Deus abençoe. Amém. E ontem a irmã Eliane falou no programa, o Getúlio tem... A missionária Vilma, das 17 às 19 horas, segunda-feira, e das 19 às 21h30, o irmão Getúlio Oliveira, a irmã Eliane e o Paulo Nunes. E hoje tinha uma turma lá, né, das 6 horas, das 6 às 7, Tinha uma equipe, a irmã Vilma está conseguindo arrebanhar uma equipe, né? E das 22 também, lotou o estúdio lá, o Paulo Nunes levou uma equipe, estava o Juninho, toda a família dele, uma benção de Deus, coisa boa, muito glória a Deus por isso. E o pastor Becker, não me lembro o nome dele, trouxe uma baita de uma palavra, muito boa mesmo, né? Então é bom. Isso a gente está vivendo uns dias muito bons, ouvindo muitas mensagens, muito testemunho. E graças a Deus, irmã Eliane, que Deus nos deu essa oportunidade de todos os dias estar comunicando com milhares de pessoas, levando uma palavra de Deus. A eternidade vai revelar o resultado, né? E a gente fala e às vezes não se tem. São sementes que nós lançamos, sementes lançadas. O crescimento é de Deus, né? São dois tipos de semente, a má e a boa. Graças a Deus que estamos lançando a boa, né? Tomara é a palavra que tivesse de Deus. Bem mais sementes boas sendo lançadas, né, Valmir? Isso, é verdade. Porque as sementes ruins e os espaços são direto. Tem os espaços, as pessoas que... É uma dificuldade, é o mesmo Paulo Nunes está dizendo, é uma dificuldade para conseguir pessoas para vir aqui, para ir lá na rádio. E tantos obreiros, tanta gente que tem gente boa, talentos, cantam, pregam, mas é uma dificuldade tremenda, né? É aquilo que Jesus falou, um comprou uma junta de boi, o outro morreu alguém, o outro comprou uma terra, o outro casou, né? Nós sempre temos desculpa, né? Sempre temos desculpa, né? É uma pena. Mas vamos orar? Vamos orar. Então ora pelos nossos ouvintes. Senhor Pai querido, te agradecemos por este programa, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, um lindo e maravilhoso dia. Muito obrigada. Sabemos que é um presente teu